Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade. Eu espero que vocês tenham assistido e refletido no vídeo de sábado e de domingo, ou do primeiro dia da semana, onde vimos ali citações importantes, reflexões fortes para o nosso preparo, mudança de caráter, né? Buscando aí o eterno. Vamos dar continuidade hoje. Só um pouquinho. Vamos dar continuidade a partir do parágrafo 24 do capítulo 25, que tem como título A Imutável Lei de Deus. Lembrando que estamos acompanhando o áudio na versão O Grande Conflito e eu creio que todos aqui acompanhando a leitura pela versão A Grande Controvérsia. E isso mostra que para quem não conhece ou já ouve falar que a grande controvérsia tem coisa errada, tem isso, tem aquilo, isso mostra que o conteúdo é o mesmo, tá? Não tem mudança, nem como o povo diz que tem coisa errada, etc. Enfim, tá bom? Vamos orar então, para darmos continuidade, lembrando o que disse o hino que a gente acabou de ouvir. É tempo de ser santo. Oremos. Peraí, só um pouquinho. Vamos lá. Santo e eterno, maravilhoso, grandioso sou. Estamos nesse momento agradecidos porque até aqui chegamos. O amanhecer de mais um segundo dia da semana, mais uma nova semana, e estamos aqui agradecidos. Agradecidos por mais essa oportunidade de, no estudo do teu livro, da tua palavra, mas também do testemunho de Jesus, que entendemos e cremos como espírito de profecia, através do estudo desse livro, vendo a importância, vendo a necessidade de aprender de ti. E esse assunto que é tão importante, que nos mostra cumprimento de profecia com eventos históricos e nos mostra a necessidade de entender que a tua lei é eterna, que a tua lei existe desde a eternidade e para a eternidade. Por isso, devemos sempre pedir força e poder através do teu Santo Espírito para obedecer. Obedecer não para ser salvo, mas obedecer por gratidão ao sacrifício, à graça revelada através do sacrifício do teu filho e também obedecer como preparo para a eternidade. Obrigada, Pai Santo, por mais essa oportunidade. Que possamos ter mais uma vez os olhos abertos e entender, como disse o hino que acabamos de ouvir, que é tempo de ser santo, porque essa é a tua vontade. Por isso, te damos liberdade para o teu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Queremos, pela fé, contemplar tua face no santuário, para assim sermos transformados. Obrigada por mais essa oportunidade. Nos apresentamos a Ti, como também nossa família, cônjuges, filhos, netos, irmãos, pais, vizinhos, amigos, as pessoas pelas quais estamos orando, que muitas vezes não conhecemos, mas entregamos e confiamos a vida. A nossa vida é a vida de cada um em tuas mãos. Toma também as famílias enlutadas, toma também os enfermos, onde quer que estejam. Que possamos, Pai, pelo teu poder, tomar posições, nos posicionarmos, tomar decisões, fazer escolhas que nos levem a ter uma vida de acordo ao preparo para a eternidade. Transforma o que precisa ser transformado. Nos ajuda a quebrantar o eu gosto, o eu acho, o eu sou assim, para viver em harmonia contigo, de acordo à tua vontade, ao assim diz o Senhor. Nossas escolhas diárias estão revelando de que lado nós estamos. E sabemos que vivendo em tempo de juízo, como diz a primeira mensagem, é chegada a hora do seu juízo. E isso nós sabemos que é desde 22 de outubro de 1844.
Que possamos com essa consciência não viver um dia como um dia comum, mas viver um dia como realmente é, um dia solene, um tempo de expiação, um tempo de humilhação diante de Ti. E assim, humildemente, que nos encontramos nesse momento, fala conosco mais uma vez. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, ações, reações, omissões. Pedimos perdão pelo sacrifício do Teu único Filho, nosso Salvador, o Messias, o mediador, o sumo sacerdote, e muito em breve se levantará do santuário do céu, do lugar santíssimo onde se encontra hoje, apresentando o seu sangue por cada um, pecador arrependido. Muito em breve sairá para vir à terra buscar os que já são seus. E é neste grupo dos que decidiram viver a eternidade ao teu lado estejamos. Não só nós aqui desta sala, mas os que estão buscando te adorar em espírito e em verdade. E isso só o Senhor sabe quem é. Mas que estejamos no meio desses, que as pessoas pelas quais amamos também decidam estar neste meio. Te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Pedindo, fala conosco mais uma vez em nome do teu filho. Amém. Tá. Peraí. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá então, a partir do parágrafo 24. Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o governo civil para que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Quando quer que a Igreja tenha obtido o poder secular, empregou ela para punir a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como o povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Eita, eita, eita. Vamos lá. Eh, o que que disse aí o parágrafo 25? Sempre que a igreja obteve poder secular, vai vendo, ela o empregou para punir os que discordam de suas doutrinas. Observa, abre, Senhor, os olhos meus. Segue dizendo: as igrejas protestantes que têm seguido os passos de Roma, mediante a formação de alianças com poderes seculares, ONU e etc., manifestam o mesmo desejo de restringir a liberdade de consciência. Gente, observa, isso não foi escrito ontem, não. Foi escrito há mais de 100 anos atrás. Um exemplo disso pode ser visto
na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. A história se repete. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram forçados a deixar suas igrejas, e muitos, tanto pastores como o povo, foram sujeitos a multa, prisão, tortura e martírio. Quem conhece o ministério ou o projeto que existe hoje na instituição como liberdade religiosa, sabe que foi proposto e aceito uma multa, eu não sei o valor, onde quem for colocado ou incluído dentro das características que está além do que esse ministério propõe como liberdade religiosa, vai pagar essa multa, vai ser autuado, etc. Observa os acontecimentos atuais e olha o que nós estamos lendo. Vamos seguir. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado. Eu preciso parar aqui de novo. Foi o quê? Observa. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar ajuda no governo civil. Vocês estão entendendo? E isso foi um preparo para o quê? Para a besta, para o caminho do desenvolvimento. Vai vendo? A apostasia. Segue aí. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Assim a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem à besta. A Eita, Escritura que já está Sagrada tomado. declara que, antes da vinda do Senhor, existirá um estado de decadência religiosa semelhante à dos primeiros séculos. Nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a Negando eficácia dela. o poder. 2 Timóteo Triste. capítulo 3, versos 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo Misericórdia. capítulo 4, verso 1. Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. E todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão Olha, abandonados à mercê da operação do erro para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 11. vocês perceberam aqui? É um texto que a gente conhece muito de Tessalonicenses, né? Mas olha só. E todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vocês entendem que hoje muitos rejeitam, está dentro desse contexto de viver em aparência de piedade, mas negando o poder, ok? E aí, em 1 Timóteo diz que nesses últimos tempos muitos apostatarão da fé, lembrando que foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar a ajuda do Estado,
Olha o contexto que nós estamos vendo, observa os acontecimentos hoje dentro do mundo cristão, inclusive dentro de todas, coloco todas, sem tirar nenhuma, instituições que têm buscado o governo civil, têm buscado ter vantagem, tá? Com algumas desculpas de que precisa para poder atender, etc. Mas isso aqui é muito sério e triste. Por quê? Porque deixa bem claro, e os que e todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem, entende? O amor à verdade não é para uma representatividade, uma superficialidade, não, é para salvação. E a verdade está voltada a alertar, a disciplinar, a mostrar onde está o erro, a dizer: "Sai desse caminho, o caminho é estreito, volta, se arrepende", percebe? Entende que a graça é transformadora, entende o que quer dizer a primeira mensagem angélica, a segunda, caiu Babilônia. Então, quem rejeita isso, não recebe, está perdendo a oportunidade de salvação. Olha aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 11. E todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão deixados livres para aceitar a operação do erro, para que creiam o quê? A mentira. Entenderam a profundidade disso? A coisa, como eu sempre digo, é muito séria. Olha que luz que a gente tem visto. E aí diz: "Quando tal estado de impiedade for alcançado", é o restante que vai ler agora, "serão manifestos mesmo resultados havidos no primeiro século". Qual foi o resultado dessa apostasia? Vamos seguir. Quando for atingido tal estado de impiedade, ver-se-ão os mesmos resultados que nos primeiros séculos. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muitos considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Ah, não dá para passar isso não. O que é, o qual foi, para quem acompanhou, a dentro do discurso do novo presidente mundial da instituição, a mensagem dele foi: "Para que falar das diferenças? Temos que falar dos pontos comuns que nos unem. Temos falar do amor. Vamos falar dos pontos que nos unem. Para que falar das diferenças?". Gente, vocês estão vendo? Vocês estão entendendo o que é verdadeiramente profecia se cumprindo? Vou ler novamente: "Mas tem havido por anos, nas igrejas de fé protestante, um sentimento forte e crescente em favor de uma união, baseada em pontos comuns de doutrina". Abre, Senhor, os olhos meus. Vamos seguir. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, Fala sério, viu? independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Olha Carlos isso. Beecher, em sermão pronunciado em 1846, declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes não somente é formado sob terrível pressão do mero temor humano, mas também vive, move-se e respira num meio totalmente corrupto e que cada Olha. instante apela para todo o elemento mais vil de sua natureza, a fim de ocultar a verdade e curvar Hum, os joelhos ao poder da apostasia. vou ter que parar de novo.
essa pessoa abençoada aí, esse Charles, num sermão pronunciado em 1846, declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes, lembrando que não existe hoje mais protestante, se eu e você não formos a voz do profeta para esses dias, a voz que vai tocar a trombeta da maneira correta, que vai avisar, tem perigo, é tempo de expiação, é tempo de arrependimento, tá? Voltar realmente a ser protestante, que hoje está tudo unido, não existe mais. Aí diz assim, vamos lá. Declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes é não apenas formado sob terrível pressão do simples temor humano, mas também vive, observa, viu? Move-se e respira num ambiente de coisas radicalmente corrompidas e a cada instante apela para todo o elemento mais rasteiro de sua natureza, com o intuito de esconder a verdade, olha a tristeza, e curvar os joelhos ao poder da apostasia. Gente, que é isso? Vamos seguir. Não foi desta maneira que as coisas se passaram com Roma? Não estamos nós desandando pelo mesmo caminho? E que vemos precisamente diante de nós? Outro concílio geral, uma convenção mundial, aliança evangélica e credo universal. Quando, pois, se conseguir isto nos esforços para se obter completa uniformidade, apenas um passo haverá para que se recorra à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Eita, vou parar de novo. Vou parar de novo, novamente, outra vez. Eu quero ler um finalzinho para quem está aí com a versão A Grande Controvérsia, do parágrafo 28. Eu quero ler o finalzinho, né? Quando fala aí assim: quando isso for conseguido, então, no esforço para garantir completa uniformidade, haverá apenas um passo para se recorrer à quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos doutrinários comuns entre elas, influenciarem o Estado para impor seus decretos e apoiar suas instituições, então a América protestante formará uma imagem de hierarquia romana e a aplicação de penas civis sobre os dissidentes será inevitavelmente o resultado. A história se repete, ok? Vejam o que aconteceu no passado, o caminho que estamos indo e o resultado será inevitável, a gente sabe disso. E os fiéis serão considerados, inclusive pelos adventistas nominais, como dissidentes. Vai vendo. Vamos lá. A besta de 2 chifres faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta, mencionada nesta mensagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 cornos, é a primeira, ou a besta semelhante ao leopardo do capítulo 13 do Apocalipse, o papado.
A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a Hum, imposição de seus dogmas. vocês entendem Resta que a imagem da definir besta já está ainda o pronta, né? sinal da besta. Depois da advertência contra o culto à besta e sua imagem, declara a profecia: Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus, por um lado, e sua violação, por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os da besta. Pronto, olha só. Considerando que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são assim colocados em contraste com os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal, conclui-se que a observância da lei de Deus por um lado e sua violação por outro deverá distinguir entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Isso aí a gente já sabe, mas a pergunta é: se dentro do contexto que somos um povo que tem uma missão, o Israel espiritual ou o Israel moderno, né? Se orgulhamos, às vezes nos orgulhamos disso, nós somos o Israel. Muito bem. Verdadeiramente nós estamos observando a lei? Verdadeiramente nós estamos fazendo de acordo ao que está escrito, a vontade do Eterno? Porque, como eu sempre digo, as nossas decisões e escolhas e modelo de culto a quem e como estamos adorando está definindo se eu estou sendo adorador da besta ou adorador do Eterno. Não tem terceiro caminho, só existe dois. Um pelar, um pecar, não me leva a adorar verdadeiramente o Eterno. Como eu gosto de falar, quando a gente estudou patriarcas e profetas, os fiéis ali viviam em, como diz o livro, como diz o testemunho, melhor dizendo, em estrita obediência. Por isso que quem hoje busca viver de acordo com a harmonia ao está escrito é considerado o quê? Fanatismo, por aí vai. O característico especial da besta, e portanto de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Olha aí. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado: cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Eu estava reunida com o pessoal, sábado a gente estava reunido, estudando, e na versão, isso é importante, porque brevemente nós vamos estar falando, estudando sobre isso, na Bíblia, versão linguagem, espera aí só um pouquinho, que não errar aqui a informação, isso é muito importante, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Na Bíblia, versão, só um pouquinho, cadê? Na Bíblia, versão linguagem, quer ver? Depois vocês podem conferir, tanto na internet ou quem tiver a versão. Linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje ou na tradução linguagem de hoje. Está escrito assim, Daniel 7:25. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Eu fiquei impactada. Por quê? Porque hoje vivemos comemorando as festas pagãs, as festas romanas. Hoje vivemos comemorando, inclusive pisando no santo sábado do Senhor para ser o dia disso, daquilo e daquilo outro. E quando eu vi essa versão, que tratará de mudar não os tempos apenas, mas os tempos que se refere às festas religiosas. Vocês entendem como tudo foi mudado?
como tudo foi mudado. E quando você vai para o calendário, para a história da mudança do calendário, você entende perfeitamente que tudo foi mudado para se pisar na lei, na vontade do Eterno, nas suas festas. A gente precisa orar para estar estudando sobre isso, tá? Não vou abrir agora sobre o assunto, mas queria só pedir a vocês, orem, porque é necessário. E eu quero ainda repetir aqui, ó, a característica especial da besta e, portanto, de sua imagem é a transgressão dos mandamentos de Deus. E nós esquecemos disso. Hoje, só para relembrar, é frisado, inclusive no nosso meio, que é impossível viver sem pecado. Mas aí você vai para a harmonia do 1 João, pecado é transgressão da lei. E aí você diz que está no meio do povo, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, e diz que é impossível guardar, ou melhor, obedecer, ou melhor, viver sem pecar, então é impossível obedecer ao mandamento. Então, se é impossível, eu já não faço parte do povo que guarda os mandamentos de Deus. Isso é uma grande incoerência que a gente aceita na cegueira, porque ele não está prestando atenção ao que está acontecendo. Então, observa, já vivemos, já vivemos, observa que isso é muito sério, observando e aceitando a imagem da besta sem perceber. Estamos sendo levados a aceitar a nova narrativa de que é impossível vencer pecado, de que é impossível, ou seja, se é impossível vencer pecado, é impossível guardar mandamento, e se é impossível guardar mandamento, eu estou fazendo o quê? Aceitando a imagem da Bíblia. Cuidado com a narrativa que existe no meio cristão e no meio também da instituição adventista do sétimo dia. É uma triste realidade. Por quê? Porque como uma pessoa que conheceu o tipo verdadeiro do Evangelho Eterno no passado e hoje está vendo essa nova narrativa, como que eu vou aceitar, como que eu vou dizer amém, como que eu vou ficar calado? E vocês observaram o vídeo de sábado. Vocês viram a seriedade da coisa, que é todos que estavam ali falando que foram desligados da instituição porque estavam pregando a verdade. Percebe? Então, hoje, como eu sempre digo, é tempo de decisão, não é tempo de brincar, não é tempo de viver superficialidade da religião. Entendam isso, a característica especial da besta e, portanto, de sua imagem é a transgressão dos mandamentos de Deus. Vamos seguir. E Paulo intitulou o mesmo poder, o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará Ó, a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de misericórdia. obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. O papado tentou mudar. Peraí, é até aqui, mas eu vou voltar. Paramos no 31, mas eu quero ler aqui, finalzinho do 31, que diz assim: quem quer que conscientemente, vai observando, antes de seguir a leitura, se eu estou vendo que a lei está sendo pisada, que a lei está sendo desconsiderada, que a lei está sendo alterada quando eu pego o sábado e deixo de adorar o Criador, como nós vimos em parágrafos anteriores, que a observância do sábado aponta para o Criador, mas hoje a observância do sábado aponta para o dia da mulher, dia da mãe, dia do pai, dia do desbravador, dia do
que mais? Enfim, do pastor dia a dia, dia a dia, ok? Eu não estou dizendo, isso é o que nós vivemos dentro da realidade dos guardadores e observadores do sábado. Olha só o que diz aqui. Quem quer que conscientemente observa a lei, uma lei assim alterada, está prestando suprema honra àquele poder pelo qual a mudança foi efetuada. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de fidelidade ao Papa em lugar de Deus. Isso aqui é para a gente dizer misericórdia. Isso aqui é para a gente abrir os olhos e, sabe, botar o joelho no chão e dizer, Pai, misericórdia. Já fiz isso e não quero mais participar disso. Não quero mais colaborar nem promover isso. Vocês estão entendendo que esse momento que nós estamos vivendo, eu digo hoje, mais uma vez com a leitura desse livro, né? Tantos capítulos que já vimos, mas hoje é mais uma oportunidade de arrependimento, de humilhação, de voltar aos marcos antigos, percebe? De pesquisar, de estudar, de buscar entender o que houve com a mudança do calendário, e lá para a versão linguagem de hoje, que diz em Daniel 7:25, e tratará de mudar os tempos para alterar as festas religiosas, entende? Aí a gente vê que na Bíblia existe 7 festas. Ah, mas isso foi cravado na cruz, a história é essa. Mas, no entanto, comemoramos a Páscoa. No entanto, quando é conveniente, tem a festa das primícias, né, que a igreja faz. Então, a gente entende claramente que realmente tudo foi mudado para pisar na lei do eterno. E tudo isso envolve o que? Santuário. O que acontecia, como acontecia, por que acontecia. Hoje eu não vou para os slides para não fazer correndo, porque tem muita coisa importante dentro desse contexto que nós ouvimos agora, acompanhamos. Não dava para ouvir esses parágrafos, né, sem comentar, sem abrir os nossos olhos, percebe? Então, que neste dia possamos verdadeiramente entender a urgência de voltar aos marcos antigos e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não consigo por mim mesmo. Me ajuda com teu Santo Espírito, com teu poder e força. Eu já entendi o que eu já estudei até aqui, ou melhor, vamos dizer até, olha, eu esqueci tudo que eu já estudei até aqui, mas hoje, novamente, mais uma vez, outra vez, eu estou vendo que realmente o caminho, e se eu não tomar a decisão de mudar, de parar e voltar aos marcos antigos, o caminho que eu estou indo vai me levar à perdição. Por quê? Porque este caminho está apontando claramente, diante de tudo o que tem acontecido no meio evangélico, em todo, eu estou falando, né? Sem tirar ninguém. A apostasia é uma realidade. A harmonia de buscar, olha só, parágrafo 26, foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar ajuda no governo civil. Vou ler novamente aqui, uma parte do 25. As igrejas protestantes que têm seguido os passos de Roma, mediante a formação de alianças
com os poderes seculares manifestam o mesmo desejo, observa, de restringir a liberdade de consciência. Releiam estes parágrafos, ou se quiser o capítulo. Vou mandar daqui a pouco o link para vocês desses comentários, né, de tudo que a gente está vendo aqui agora. E peçam com humildade, com quebrantamento do eu, sabe? Para tirar o orgulho de Laodiceia, para sair dessa mornidão, porque o Senhor é bem claro quando ele diz vomitar-te-ei, ele garante isso, não é estou a ponto de vomitar-te, não é vomitar-te-ei, e isso é muito sério, como eu sempre digo, o que eu estou fazendo neste dia está me levando a testemunhar para o universo em que lado eu estou. A apostasia já formou a imagem da besta, a imagem da besta já é uma realidade, né? Só falta agora a concretização desse poder quando virar uma lei civil. Lembrando para quem ainda não sabe, 1º de março, ontem, no estado do Espírito Santo, os domingos, ou aos domingos, não se abre mais supermercado, atacadão, etc, etc. Estão fazendo um teste, vai ser até o dia 31 de outubro, mas já é uma realidade no Brasil, no estado do Espírito Santo. Quem não sabe, pesquise. Ah, isso não vai acontecer. Observa. Como dizem, né, o lourão aí dos Estados Unidos já propôs ali assinar, chamou todas as líderes das religiões para um tratado de paz. Dia 17 de maio vai reunir de novo líderes de todas as religiões para poder estar juntos e trazer de volta a religião ao país. Aí talvez a gente pense assim, eu já sei disso tudo, mas saber não é o suficiente se não houver preparo, se não houver busca de mudança de rota. Porque saber que o remédio para a gripe vai curar minha gripe e não tomar o remédio e não praticar, não vai me levar a ser curado da gripe. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, tá? Então, é tempo de preparo, ok? Não sejam displicentes a essa oportunidade que o Eterno está dando para mim e para você hoje, tá bom? Alguém comentar alguma coisa ou fazer oração para a gente encerrar? E amanhã a gente vai para os slides dentro desse contexto que acabamos de ouvir e comentar agora. Mas era necessário, né? A gente não faz esse momento por fazer, sabe? Como, tem que fazer, vamos fazer ligeiro. Não, a gente quer pegar a advertência do Eterno para aplicar a nossa vida, nos preparar. Por isso que não vamos para os slides hoje, para não fazer corrida, tá bom? Então, já que ninguém quer comentar, vamos orar para a Não, gente eu tava. encerrar. Peraí. Fale. Hoje eu não sabia dessa questão do Espírito Santo, não. Vixe, chega a me dar. Meu Deus, já começou, né? Já tá tudo aí se preparando mesmo. Então, Meu Pai eterno, misericórdia. pois é. É. Vamos orar então. Eita, orem. Alguém quer comentar, Carmen? Fala, querida. Vamos orar. Ora então. Eterno Pai, soberano Deus, Pai Criador, nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui reunidos, todos com o mesmo propósito de conhecer a Tua palavra, de conhecer intimamente Teu ser, ó Pai, para compartilharmos do Seu alimento e para nos fortalecer no Seu caminho. Estamos felizes porque sabemos que a cada passo que damos, nos aproximamos mais da volta de Cristo. Mas precisamos nos preparar. Sabemos das dificuldades que ainda estão por vir.
mas também sabemos que tudo, tudo será para a glória dos céus, para encontrarmos, ó Pai, o galardão da eternidade. Então, que o Senhor nos prepare desde já para estarmos em santidade e para que possamos dessa forma nos acostumar com o que será vivido na eternidade. Que possamos nos preparar desde já, desde ontem, porque muitas coisas estão por vir. Nada, nada é por brincadeira. Satanás é sagaz e ele quer nos derrubar. Por isso nós pedimos, ó Pai, segura na nossa mão e nos conduza. Esse mundo é tudo mentira. Nesse mundo, ó Pai, tudo é conforme a sua vontade e o Senhor permite para que possamos exercitar a nossa fé, para que possamos buscar a todo instante viver a sua vontade, viver em obediência à sua lei. Então, Pai, te pedimos que o Senhor não nos desampare, te pedimos que o Senhor nos dê força para buscar viver a sua santidade, para que possamos todos os dias, em todos os momentos, nos colocar à sua disposição. Ser com cada um aqui desse grupo, Pai. Nos fortaleça como irmandade, nos fortaleça no alimento espiritual, nos fortaleça em obediência, nos fortaleça, ó Pai, nos moldando o nosso caráter. Te pedimos, ó Pai, em nome do seu Filho, o Messias, que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Amém. Obrigada, Carmen. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia. Possamos aproveitar essa oportunidade de graça e misericórdia concedida para tomar decisões para a eternidade. Até amanhã, se o Eterno permitir. Daqui a pouco eu boto o link lá no grupo.